Pode começar. Boa noite, meu nome é Jurema. Vou estar falando sobre as vitaminas hidrossolúveis. Vou estar falando sobre a vitamina do complexo B. Vou começar com a vitamina B1, que é conhecida como tiamina. A sua principal função é... Ela atua como... Vou estar falando sobre... Boa noite, meu nome é Jurema. Vou estar falando sobre as vitaminas hidrossolúveis. Vê se dá para escutar. Tá cortando o áudio? Professora? Para mim, cortou. Tá cortando? Aí depois cortou. Aí repetiu de novo e cortou. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar de novo aqui. Sobre a vitamina do complexo B. Boa noite, meu nome é Jurema. Vou estar falando sobre as vitaminas hidrossolúveis. Vou estar falando sobre a vitamina do complexo B. Vou começar com a vitamina B1, que é conhecida como tiamina. A sua principal função ela atua como coenzima usada na remoção de gás carbônico de compostos orgânicos, importante na manutenção do funcionamento do sistema nervoso circulatório. A fonte podemos encontrar nos ovos, na carne de porco, nos legumes, nos vegetais folhosos e grãos integrais. A sua carência pode estar causando a beriberi, problemas de saúde que desencadeiam sintomas como fraqueza, formigamento, dor nos membros, falta de ar e inchaço dos membros. A vitamina B2, conhecida como riboflavina, também conhecida como riboflavina, sua principal função faz parte das coenzimas FeAD, FeMN, está relacionada com a manutenção da pele. Podemos estar encontrando nas carnes, nos grãos integrais, hortaliças, leites e derivados. A sua carência causa lesões na pele, inflamação na língua, boca, nariz e virilha, diminuição do crescimento e também anemia. A B3, niacina, a sua principal função é um componente das coenzimas NAD e NADP. Ajuda no funcionamento do sistema nervoso e imunológico. Podemos estar encontrando nas carnes, ovos, vegetais folhosos, grãos e nozes. A sua carência causa lesões gastrointestinais na pele e confusão mental. A vitamina B5, o ácido pantotênico, sua principal função é componente da coenzima A, relaciona-se com a formação de hemácias e previne a degeneração de cartilagem. Podemos estar encontrando nas carnes, hortaliças, grãos integrais, frutas e leites e derivados. A carência causa formigamento, dormência e fadiga. B6, a piridoxina, a sua principal função é uma coenzima utilizada no metabolismo aminoácido, ajuda na manutenção do sistema nervoso central e imunológico. Podemos estar encontrando nas carnes, nos grãos integrais, nas nozes e hortaliças. A sua carência causa irritabilidade, anemia e espasmos musculares. A B7, biotina, atua como coenzima na síntese do aminoácido e glicogênio, na produção de graxos e redução dos níveis de glicose no sangue. Falhou. Para mim, falhou. Tá todo mundo ouvindo? Falhou mesmo. Tô ouvindo nada. Atua na manutenção do sistema imunológico, nervoso e circulatório. Podemos encontrar nas hortaliças verdes, nozes, legumes e grãos integrais. A sua carência causa anemia e problemas congênitos. Aí, a vitamina C,
ela pode ser encontradas em alimentos cítricos, como exemplos de abacaxi, limão, laranja, alguns legumes como brócolis, tomates. Aí ela tem função no organismo pela síntese de colágeno e manutenção, ingrediente as paredes a manutenção e integridade das paredes capilares e atua como antioxidante. A sua carência pode causar escorbuto, doença que causa sangramento na gengiva e fraqueza e irritação na pele e dificuldade na regeneração de feridas. E também pode causar doença de Barlow, que é o prolapso da válvula mitral, que é um problema cardíaco que separa as camadas superior e inferior do lado esquerdo do coração, não fecha apropriadamente. Mais alguém? Não. As meninas não conseguiram entrar, não, e não conseguiu mandar o áudio, não. Pois é. Então, como eu falei aula passada, vitaminas, vocês não precisam decorar isso tudo. Mas vocês precisam ter noção de que tem uma tabela de referência que vai variar entre idade, sexo, né? Se é criança, fase de crescimento, se é gestante. Tudo isso vai influenciar nessa taxa aí diária de recomendação de ingestão, tanto de vitaminas quanto de minerais, e que a gente tem que sempre estar atento, né? Para na hora de calcular uma dieta, a gente conseguir adequar dentro dessa recomendação diária de vitaminas e minerais. E é importante a gente também entender que existem esses alimentos fontes, né? Que são os alimentos que têm uma maior quantidade que a gente deve priorizar na hora de fazer o cálculo dessa dieta, ok? Não precisa decorar. Com o dia a dia, com a prática, a gente acaba aprendendo. E aí vira automático. Igual todo mundo sabe que vitamina C tem na laranja, tem na acerola, depois a gente acostuma, por conta do dia a dia dos cálculos, a já saber qual fruta, qual verdura que tem mais vitamina C, que tem mais vitamina K, que tem mais vitamina D. A gente já vai absorvendo isso. Não precisa ficar preocupado em decorar agora, nesse momento, não. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Hein, gente? Alguém tem pergunta? Gente, vocês estão me ouvindo? Alô? No momento, não, professora. Tá. Outra coisa que é importante também vocês lembrarem. Tem muita moda, né? De blogueira, de internet. E uma das modas era demonizar o óleo, que o óleo engorda muito, e fazer uma dieta livre de óleo. Não refoga nada no óleo, é tudo grelhado, é tudo assado, não pode consumir nenhum alimento que tem gordura, tem que tomar leite desnatado, enfim. Por muito tempo, acreditou que o que engordava era o óleo e que podia comer carboidrato à vontade. Agora já tem mais estudos comprovando que o ovo não faz tão mal quanto pregavam antes e que o excesso de óleo, esse sim vai gerar problemas, né? De coração, cardiovascular, entupimento de veia, aumento de dislipidemias no geral, né? Aumento da quantidade de lipídios na corrente sanguínea. Porém, a gente tem que lembrar, jamais esquecer, das vitaminas lipossolúveis. O que isso quer dizer? Em uma alimentação com zero ingestão de lipídios, nós vamos conseguir, o corpo humano vai conseguir absorver e utilizar as vitaminas lipossolúveis, gente? O que vocês acham? Repete a pergunta, por favor, professora.
Vitaminas lipossolúveis, elas precisam de quê para serem absorvidas pelo corpo e utilizadas? Lipídios. E o que vocês acham de uma dieta com zero ingestão de lipídio? O que vai acontecer? Vai gerar doenças, fraquezas, pela falta desse organismo. Então, vocês têm que lembrar que toda dieta, a gente tem que bater a recomendação de mais ou menos 30% de lipídios. Lembrando que esses lipídios devem ser de preferência poliinsaturados, insaturados, né? O azeite extra virgem, azeite virgem, a gordura do abacate, a gordura do coco, gordura de oleaginosas no geral, né? A gordura presente nas carnes, que é natural das carnes, mas é claro que você não vai orientar a fritar em imersão. Você não vai orientar a fazer a milanesa frita, não, de forma alguma. Você vai orientar que o excesso de fritura, o excesso de gordura é ruim para a saúde. Porém, não precisa demonizar os alimentos ricos em gordura e nem excluir completamente a gordura da alimentação, porque isso vai gerar um problema futuro. Porque essas vitaminas lipossolúveis não vão ser absorvidas pelo corpo e, com o passar do tempo, vai gerar deficiência dessas vitaminas que vão causar algumas patologias que foram faladas. Ok? Deu para entender? Deu. Sim. Deu para entender a importância das gorduras? E a importância de explicar a diferença das gorduras ruins para as gorduras boas e principalmente do excesso, que o que faz mal é o excesso. O excesso de qualquer coisa faz mal. Até o excesso de água faz mal, que a pessoa ela pode afogar literalmente se ela ingerir muita água durante o dia. Ok? Ok. Então, vamos começar, né? Unidade 3, seção 2, minerais, né? Falamos de vitaminas, agora vamos falar dos minerais. Quais são os minerais que a gente conhece? Quais são os minerais mais falados do dia a dia que está presente na nossa alimentação? Potássio, fósforo, Qual mais? cálcio, zinco. Cálcio, zinco, selênio, potássio, fósforo, tem vários, manganês. né? Isso. E, inclusive, a maioria desses minerais é uma quantidade muito pequena de ingestão diária. Mas vai depender da gente alcançar, por mais que seja pequena essa quantidade diária, geralmente é microgramas, a gente precisa de uma alimentação variada. Porque os minerais não estão presentes no arroz e no feijão, todos os minerais que a gente precisa, né? A maioria dos minerais estão presentes no leite, que é o cálcio, em algumas verduras verde escura, em algumas frutas, alguns outros tipos de verdura, de leguminosas, de hortaliças. Então, aquela questão do prato colorido, de ser saudável, quanto mais colorido, melhor, é justamente por isso. Quanto mais colorido, melhor, porque quanto mais colorido, maior vai ser a variedade de vitaminas presentes e de minerais também, que são essenciais para a manutenção da nossa vida. Ok? Ok. Então, vamos lá. Minerais. Vocês estão vendo o slide? Sim. Definição de minerais. Os minerais são substâncias inorgânicas que são encontrados em pequenas quantidades em alimentos de fonte animal e de fonte vegetal. A biodisponibilidade pode ser reduzida quando interagem com outras substâncias. E as quantidades desses nutrientes podem sofrer redução no cozimento em água. Uma alimentação saudável confere ao indivíduo as quantidades necessárias de nutrientes para prevenir deficiências, já que o corpo humano é capaz de fazer reserva de minerais. Então, vamos lá. Qual é a maior reserva que vocês acham que a gente tem?
no nosso corpo de mineral? Maior reserva. Hein? De cálcio? Provavelmente, né? Quantos ossos nós temos, né? Sim. Então, o nosso corpo, ele é capaz de armazenar, ele faz a reserva de minerais, né? Isso é importante, porque se você, ao longo da vida, tem o consumo adequado de todos os minerais, quer dizer o quê? Que você tem uma reserva. Se porventura, em algum momento da sua vida, você ficar alguns dias, algumas semanas sem consumir, isso não vai gerar tanto problema para você, porque você tem um pouco de reserva. Porém, essa reserva uma hora vai acabar, né? Então, tem que sempre estar lembrando dessa alimentação variada para a gente consumir tudo que a gente necessita, né? Outra coisa, quando diz ali, as quantidades desses nutrientes podem sofrer redução no cozimento da água. Redução no cozimento em água, isso por um lado, dependendo da patologia, pode ser muito bom, sabia? É muito bom que você consegue retirar deste alimento algum excesso de mineral que poderia fazer mal. Por exemplo, um paciente renal, ele tem um consumo super restrito de potássio. Ele não pode consumir potássio. Quais são os alimentos que têm maior quantidade de potássio? Vocês sabem? Hein, gente? Qual é o alimento da cãibra, que todo mundo tem que comer para não ter cãibra, porque tem muito potássio? A banana? Banana. Mas além da banana, existem outros tipos de alimentos que têm muito potássio. A batata tem muito potássio, o feijão tem muito potássio, né? Então, assim, banana está proibidíssimo do cardápio de um paciente renal, por causa do potássio. E aí, esse paciente, ele precisa consumir feijão, ele precisa consumir batata. Como é que a gente faz? A gente cozinha e vai trocando a água durante esse cozimento. Você cozinha 5 minutos, ferveu, você joga essa água fora, coloca uma água nova, ferve de novo, joga essa água fora, coloca uma água nova. Por quê? Dessa forma, você consegue retirar mais de 50% da quantidade de potássio desse feijão ou dessa batata, por exemplo. Então, neste ponto, quando o excesso pode fazer mal, é um ótimo aliado para a gente a água, esse cozimento em água, e trocando a água do cozimento para a gente conseguir eliminar a maior quantidade possível, por exemplo, do potássio desse alimento. Mas quando a gente para pensar nas vitaminas ou até em outros minerais que podem ser perdidos na água, não é legal. Então, o ideal é o cozimento no vapor, quando a nossa intenção não é retirar algum mineral desse alimento. Agora, quando a nossa intenção é retirar, o cozimento em água vai ser nosso aliado. Deu para entender? Hein, gente? Sim. Então, vocês têm que lembrar disso. Alguns alimentos vão ter um teor muito alto de algum mineral. Mas aí você lembra, opa, esse alimento a gente consome o quê? Cozido. Então, é só orientar o paciente a trocar água 3, 4 vezes durante o cozimento. Assim, a gente vai conseguir retirar grande parte. Aí ele vai poder consumir aquele feijão que ele tanto gosta ou aquela batata que ele tanto gosta, por exemplo. Ok? Ok. Ok. Em alguns casos, nos quais a alimentação não é suficiente para suprir as necessidades, a suplementação pode ser prescrita. Antes de fazer a prescrição, o nutricionista deve considerar o estado nutricional global do indivíduo e, por meio de resultados de exames bioquímicos, as concentrações séricas dos minerais. O que é a concentração sérica dos minerais, gente? Hein, gente? Bora! O que são concentrações séricas dos minerais? Ninguém sabe? Resultado
Resultados de exames bioquímicos é o que é isso, gente? Concentrações séricas. O que é isso? Quando a gente faz um exame bioquímico, a gente faz exame de quê? Qual é o exame que a gente faz para medir a quantidade de minerais que a gente tem no nosso corpo? O exame de sangue. Então, o que seriam as concentrações séricas dos minerais? A quantidade de uma determinada substância no sangue. Justamente, porque, por exemplo, seu cabelo começa a cair desesperadamente, você está ficando careca. Aí o que você faz? Você vai na dermatologista. A primeira coisa que essa dermatologista vai te pedir é o exame de sangue, é o exame bioquímico, porque ela vai tentar descobrir qual é a causa dessa queda do seu cabelo. Pode ser várias coisas. Pode ser tireoide, né? Pode ser problema hormonal, pode ser estresse, pode ser uma depressão, pode ser alimentação. E além da alimentação ruim, pode ser também que seus níveis séricos de determinados minerais responsáveis pela questão da queda do cabelo, né? Tá muito abaixo, ou tá muito acima, ou porque você viu que a sua vizinha tomou um manipulado que deu certo, você começa a tomar. Porém, a sua vizinha estava com deficiência de zinco e biotina. E aí você não está com deficiência de zinco e biotina, você está com deficiência de outros tipos de minerais. Aí aquele manipulado para ela não vai servir para você, ainda pode gerar uma intoxicação em você, que pode piorar o seu problema de queda. Então, a primeira coisa, exame bioquímico para diagnosticar qual seria o possível problema que está levando a essa queda de cabelo. A partir disso, né? Por exemplo, não é estresse, não é tireoide, não é nada disso. Detectou lá pelo exame bioquímico que você está com deficiência de 2, 3 minerais. O que a dermatologista vai fazer? Vai mandar manipular, né? Vai te passar uma receita para você mandar manipular e vai suplementar isso que está faltando no seu corpo. Depois de um tempo, né? Que o seu corpo estiver ok, está tudo dentro dos limites, dentro dos parâmetros, você melhorou sua alimentação também, você passou a ingerir esses alimentos que você estava em falta de minerais, esses alimentos fonte desses minerais, e aí seu cabelo parou de cair. Só que, para isso, é preciso fazer o exame bioquímico, que pode ser solicitado tanto por nós quanto pelo médico, né? Mas nesse caso do diagnóstico, para uma doença específica, tipo a queda de cabelo, aí vai ser o médico que vai solicitar esse exame e ele que vai diagnosticar. Aí ele pode até te encaminhar para o nutricionista melhorar essa alimentação dessa pessoa e tentar adequar aí essa falta com a alimentação. Mas é dependendo do grau, da quantidade, né, que tiver abaixo, vai ter que suplementar. Vai ter que comprar na farmácia ou mandar manipular esses minerais que estão em falta. Porque não é só estético, não é só queda de cabelo. Pode ser vários problemas de saúde, né? Inclusive, gente, a pessoa pode entrar em coma e morrer, a depender do que tiver baixo. Por exemplo, se o potássio estiver muito baixo, a nossa bomba de sódio e potássio vai parar de funcionar. O que é a bomba de sódio e potássio responsável no nosso corpo? Vocês lembram disso, de ciências? Hein, gente? Não lembram de ciências, bomba de sódio e potássio? Matéria de vestibular? Não lembram disso? Matéria de Enem? Tem a ver com energia? Não, a bomba de sódio e potássio é que regula o nosso batimento cardíaco. É o que regula a musculatura do nosso corpo inteiro. Então, se está muito abaixo ou o sódio ou o potássio, isso vai gerar uma doença seríssima que a pessoa pode morrer, porque o coração dela pode parar de bater. Então, assim que a pessoa começa a ficar muito fraca, começa a ter desmaio, que ela faz todos os exames que o médico identifica através dos exames bioquímicos, esta queda muito brusca de algum componente, ela é internada. Pode ir até para UTI. Por exemplo, pessoas que fazem muita dieta maluca, de tomar muito laxante, de tomar muito diurético. Tem pessoas que tomam 2 litros por dia de chá de hibisco, que é diurético, e tomam mais 2 litros de chá de sene, que é laxante. Então, a pessoa fica o dia todo no banheiro, né? Liberando água e liberando fezes. E aí? Esse intestino está funcionando direito? Esse intestino está conseguindo absorver todos os nutrientes da alimentação? O que vocês acham? Se você está estimulando
A urina e as fezes. Não está absorvendo nada. Comeu, saiu. Seja na urina, seja nas fezes. Então, essa pessoa que por muitos dias, por muitas semanas, fica fazendo essas dietas malucas de pouquíssima caloria, já não ingere quase nada, e ainda toma diurético laxante, o risco dela descompensar, principalmente essa bomba de sódio e potássio, é imensa. Aí pode gerar uma doença mesmo chamada hiponatremia. A pessoa pode até morrer se ela não for diagnosticada a tempo ou se ela não chegar no hospital a tempo. Então, as pessoas brincam muito com a saúde, né? Ficam preocupadas com a estética, acha que se tomar o laxante, se tomar o diurético, pelo fato dela perder líquido, dela desidratar e ela perder peso na balança, ela está perdendo peso, que na verdade ela não está, e pode até morrer. Então é muito sério. Então, por isso que essa matéria é tão importante, para vocês sempre lembrarem que por mais que sejam bem pequenininhos, né, as vitaminas e os minerais são tão pequenininhos, tudo micrograma, mas eles são tão importantes para a vida da pessoa, eles são tão importantes para a locomoção, seja os ossos, né, para não gerar osteoporose por falta de cálcio, e seja a musculatura, a bomba de sódio e potássio. Então, é muito, muito, muito importante, ok? Perguntas, gente? Ok. Então, essa atenção ela é necessária porque se o consumo de minerais superar a ingestão recomendada, tiver com níveis superiores à ingestão tolerável, que a gente chama de UL, que é em inglês, ela pode resultar em toxicidade ao organismo. Então, a falta vai gerar problema e o excesso também. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de tomar manipulado que da vizinha deu certo, da minha mãe deu certo, da minha irmã deu certo, porque o manipulado para ela é diferente do seu, porque nem sempre você está com a mesma deficiência que ela, né? Porque pode não resolver seu problema e pode piorar ou surgir uma outra patologia devido à intoxicação, o excesso. Principalmente, gente, de os que são tóxicos mesmo para o nosso fígado, né? Pode gerar até uma cirrose, então é muito sério. Pode ser tóxico para os nossos rins, né? Quem toma muito refrigerante, Coca-Cola, o que a Coca-Cola faz? Ela retira o cálcio dos ossos, leva para a corrente sanguínea, que sai na urina. Porém, nem tudo sai na urina. Alguns ficam onde? Nos rins, que formam o quê? Os cálculos de cálcio, os cálculos renais, que muitas vezes as pessoas precisam de cirurgia renal para tirar essas pedras dos rins. E em alguns casos não vai ter jeito mais. E aí ela adquiriu duas doenças, a osteoporose, porque ela retirou todo o cálcio dos ossos, e ainda gerou essa formação de cálculo renal, que talvez ela teve que até retirar o rim, dependendo do grau que tiver. Então, é muito sério. A alimentação é uma coisa muito séria. E que, infelizmente, quase ninguém dá atenção, né? Perguntas? Podemos passar para frente? Sim, sim. Pode sim. Então, vamos lá. Entre outras funções desempenhadas pelos minerais no organismo humano, estão as reações enzimáticas que garantem o funcionamento normal do metabolismo. Os minerais estão divididos em dois grupos, que são classificados em macrominerais e microminerais. Os macrominerais são cálcio, magnésio, enxofre, sódio, cloro, potássio e fósforo. Já os microminerais são zinco, ferro, cobre, iodo, manganês, flúor, cromo, molibdênio e selênio. As quantidades necessárias de macronutrientes apresentam-se valores maiores que 100 miligramas por dia. Já no caso dos micronutrientes, as quantidades necessárias apresentam-se em valores menores que 100 miligramas por dia, né? Então, tem a recomendação diária, de acordo com a faixa etária, de acordo com o sexo, que a gente sempre vai conferir. Por exemplo, você está recebendo no seu consultório uma paciente com anemia ferropriva gravíssima, quase virando leucemia. Você vai se preocupar com o quê? Com o ferro, né? Aí você vai tentar colocar o máximo de alimentos fonte de ferro e com ferros biodisponíveis que o corpo dela vai conseguir absorver e lembrar da associação, por exemplo, do ferro com a vitamina C,
que quando a gente fornece ferro junto com a vitamina C, a gente otimiza a absorção de ferro pelo organismo, né? Você vai ter certeza que aquele ferro está sendo ali absorvido e que vai ajudar, vai auxiliar nessa anemia. Já o cálcio, o que acontece? Se em uma refeição a pessoa consumiu ali couve, rúcula, agrião, aquele monte de verdura verde escura, fígado de boi, feijão, fez uma super rica em ferro. Aí de sobremesa ela vai e toma um iogurte, ela vai e come qualquer sobremesa com muito leite. O que, que vai acontecer? Vocês acham que o corpo humano vai preferir absorver aquele ferro da comida toda, do feijão, do fígado, das verduras verdes escuras, ou o cálcio do leite da sobremesa que ela ingeriu? Alguém sabe isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi falar. Eu acho que Então, vai absorver o cálcio, o porque corpo, ele disputa com o ferro, não é isso? justamente, sempre vai ter disputas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com qual tipo de alimento a gente vai colocar, em qual horário, e sempre pensar nessa questão das disputas ali. O corpo, ele sempre vai priorizar um ou outro. Nesse caso, o corpo prioriza o cálcio do que o ferro. Então, o ferro vai ser totalmente eliminado na urina ou nas fezes e só o cálcio será absorvido. Então, a gente tem que sempre lembrar, principalmente em criança, que toma muita mamadeira de leite, né? Nunca colocar a mamadeira de leite próxima do almoço. Por exemplo, se a criança não alimentou bem na hora do almoço, fez pirraça, não quis comer, né? Enrolou, aí a mãe vai lá e fica com dó e dá uma mamadeira. Não pode. Porque aquele pouco de ferro que ele conseguiu consumir no pouquinho de comida que ele comeu ali do feijãozinho, de uma gema de ovo, o corpo não vai absorver se em seguida a mãe der uma mamadeira para ele de leite, ou um danoninho, ou um iogurte. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Isso é só um exemplo. Existem vários conflitos aí na hora de absorver que o nosso corpo prefere, né? Então, isso a gente tem que saber também, que é muito importante para você não fazer uma dieta linda e maravilhosa, completa, que bateu ali tudo a quantidade diária, porém, vai ter aí esses empecilhos no meio do caminho. Então, por isso que é muito importante a gente entender isso para não cometer esse erro de colocar na mesma refeição alimentos que vão competir. Tá certo? Professora, Exemplificando. Oi. no, no livro, eles indicam lá um artigo que está falando justamente sobre couve. Aí eu fiquei com uma dúvida, porque lá fala que a concentração de cálcio na couve é muito grande. E a gente conhece a couve como sendo fonte de ferro. E aí, como é que fica essa competição entre o cálcio e o ferro da couve? Pois vamos chegar lá também. O que acontece? Pessoas que têm intolerância à lactose ou que têm alergia à proteína do leite de vaca, que não consomem leite no geral, uma das formas de a gente conseguir atingir o cálcio é com verdura de folha verde escura. Então, verdura de folha verde escura tem ferro? Tem, mas ele tem mais cálcio. Então, se a gente quer priorizar o ferro, se é um paciente anêmico ferroprivo, você vai priorizar origem animal. O ovo, a gema do ovo, os miúdos, né? Fígado, moela, é aí que tem maior quantidade de ferro. Ou feijão, né? E por isso que é muito importante a gente entender cada alimento e o que esse alimento tem em maior quantidade. No caso do problema da couve é esse. Ele tem mais cálcio do que ferro. Então, o nosso corpo vai preferir o quê? O cálcio, mesmo estando o paciente anêmico. Então, tem que ter muito cuidado. E principalmente, gente, nessas moda aí de suco verde, que o pessoal fica tomando muita couve. A couve, consumida diariamente, ela tem uma substância que também pode causar mal para o nosso corpo. Ele pode acumular e ser prejudicial. Não se deve consumir couve todos os dias. Tem que dar um intervalo aí. Um dia sim, um dia não, 3 vezes na semana. Ok? Por isso, a gente tem que variar os alimentos. Consuma outros alimentos verde escuro e não só a couve todo dia. Oi? Falou alguma coisa? Eu falei ok, só. Então vamos lá, exemplificando. Dentre os microminerais, podemos encontrar os oligoelementos, que são necessários em quantidades muito pequenas, microgramas,
podendo destacar o iodo e o selênio. Gente, iodo. Onde que a gente consome iodo no nosso dia a dia, vocês sabem? Qual o alimento que é rico em iodo que a gente consome todo dia? Sal de cozinha. Sal de cozinha. O sal de cozinha no Brasil, ele é iodado. Por quê? Existem várias doenças, né, que a deficiência de iodo vão gerar. A mais conhecida, a mais famosa é o bócio endêmico, né, que aqui no pescoço fica aquela papada gigantesca. E aí, para evitar o bócio, há muitos anos atrás, que estava um índice muito alto no Brasil, eles tiveram essa ideia de fortificar o sal com iodo. Mas por que o sal? Qual a quantidade de sal que a gente ingere por dia? Não é tão pouco sal? Sal é só no almoço e quem janta, né? E é muito pouco. Dá certo? Será? O que vocês acham? Vocês acham que a gente consegue atingir a quantidade de iodo diário só consumindo sal? O que vocês acham? Hein, gente? Hein, gente? Se só pode consumir 4, 5 miligramas de sal por dia, gramas de sal por dia. Vocês acham que a quantidade de sal que a gente consome no dia vai ser suficiente para a gente conseguir o iodo diário? E aí? Vai ser suficiente porque a quantidade de iodo que a gente precisa também é bem pequena. Microgramas, é muito pequena, né? Porque se colocasse o iodo em outro tipo de alimento, tipo na farinha de trigo, ou no arroz, ou no feijão, a gente teria o quê? Uma intoxicação de iodo, né? Seria muito alto o consumo de iodo. Então, colocou no sal, porque sabe que o sal é uma coisa que todo mundo consome, né? Até o hipertenso, que não pode, de uma forma ou outra, ele acaba consumindo os 4 ou 5 gramas de sal diário, que vai ser responsável aí pela ingestão diária de iodo, tá tudo certo, ok? O selênio também é micrograma. Porém, o selênio, ele é encontrado, assim, em maior quantidade em oleaginosas, castanha, amêndoa, que são alimentos que nem todo mundo consome, né? E quem consome, não consome diariamente, consome de vez em quando, né? Que ninguém tem nem dinheiro para ficar comprando amêndoa e castanha todos os dias, porque é bem carinho. Então, muitas pessoas têm deficiência de selênio, muitas pessoas mesmo. E principalmente na idade mais avançada. Então, sempre no exame de rotina, os médicos já pedem o selênio e geralmente está em déficit. Aí manda manipular. Porque é mais barato você mandar manipular do que consumir esses alimentos ricos em selênios, que além de serem caros, são calóricos e a idade avançada, geralmente a pessoa já está acima do peso, né? Que pode piorar ainda esse ganho de peso. Então, são importantíssimos, né? E são microgramas. De cabeça eu não sei, mas se não me engano, acho que 3 a 4 amêndoas ou 3 a 4 castanhas já corresponde ao selênio do dia. Só igual eu falei, infelizmente não é todo mundo que tem condições financeiras e mesmo, né, sim, não é todo mundo que consome todo dia, que lembra de comer todo dia ou que encaixa ali no seu dia a dia, no seu horário, na sua fome, consumir, né, oleaginosas. Certo? Certo. Então vamos lá. Certo. Determinação dos minerais nos alimentos. Vocês já pararam para pensar, gente, assim, hoje, eu tenho muito isso. Quando eu tô comendo alguma coisa diferente, tal, eu falo, gente, quem descobriu que era possível comer isso? Quem descobriu que se cozinhasse, que assasse, que fritasse, isso dava certo de comer? Vocês já pararam para pensar? Tipo assim, quem descobriu que come gaiamum? Quem descobriu que come ostra? Quem descobriu que come lambreta? Vocês nunca pararam para pensar nisso, não? Nessas comidas mais exóticas? Eu, particularmente, não tinha parado para pensar. Eu sempre que me deparo com uma comida exótica, eu fico pensando, gente, como que o povo descobria que isso dava para comer e tal. Então, da mesma forma que tem esses pratos exóticos, essas comidas diferentes, né? Tem também essa questão aí. Como que a gente sabe que alimento que tem ferro, que alimento que tem cálcio, que alimento que tem zinco, que alimento que tem selênio?
que faz? Quem descobriu isso, né? Há quanto tempo existem essas tabelas? São confiáveis? Então, tudo isso são questionamentos que a gente deve fazer, né? Existem algumas tabelas, existem várias tabelas, existe brasileira, existe internacional, existe americana, existe da Europa, nem todas são idênticas, porque também varia muito do solo, de onde foi plantado, né? Um solo rico em nutrientes vai gerar um legume, uma fruta, uma verdura, o que seja, um cereal mais ricos em micronutrientes por causa do solo. Então, vai interferir também essa análise do alimento, né? Mas, via de regra, é possível determinar os minerais dos alimentos em laboratório, né? Não existe outra forma que não seja em laboratório. E com a tecnologia, com a evolução, com as pesquisas, né? A gente só está aprimorando aí essa forma de determinar os minerais dos alimentos. Então, vamos lá. Para a determinação dos minerais nos alimentos, são necessárias diferentes etapas para obter esse resultado, né? O processo ele pode ser feito por via seca ou por via úmida. Quando ele é feito pela via seca, é preciso obter o resíduo mineral fixo, cinzas totais, no qual a amostra é incinerada em forno mufla a 550 graus Celsius, para que todo o conteúdo orgânico seja eliminado. Então, por exemplo, você quer determinar a quantidade de cálcio que tem no leite de vaca. Aí você vai ter que pegar esse leite, incinerar a 550 graus, que vai eliminar, queimar, incinerar completamente toda a parte orgânica desse leite, e só vai sobrar os minerais desse leite. No caso, aí a gente vai conseguir determinar quanto de cálcio tem naquele tanto de leite ali que você incinerou. E assim se faz com todos os outros alimentos. Por que é possível a gente incinerar e mesmo assim a gente conseguir salvar e medir a quantidade de mineral? Alguém arrisca? Hein, gente? Eu não arrisco não. No inicinho da aula, o que eu falei da denominação de mineral? O que é um mineral? Ele é o quê? Ele é orgânico ou ele é inorgânico? Ele é inorgânico. E aí? O que isso tem a ver? Ou não tem a ver? Hein, gente? Ninguém arrisca? Então, vou falar, né? Já que ninguém arrisca. É o seguinte: até 550 graus Celsius, o que vai acontecer? Vai ser eliminado todo o conteúdo orgânico. Então, vai sobrar o quê no meio das cinzas? O inorgânico. O inorgânico não vai ser incinerado. Ele vai sobrar no meio das cinzas do que você incinerou esse conteúdo inorgânico. Por isso, é possível a gente medir, determinar a quantidade que tem de minerais por ele ser inorgânico. Simples assim. Ok? Ok. Ok. Agora, pela via úmida. Em amostra crua, é preciso utilizar o bloco digestor e alguns reagentes, tais como ácido nítrico, ácido clorídrico, entre outros. A escolha vai depender da amostra e cada mineral será analisado seguindo uma metodologia. Isso aqui, gente, é uma disciplina que vocês vão ter que chama bromatologia. Vocês vão ter esse período? Bromatologia? Ainda não. Não. Então, bromatologia vai ser uma disciplina no laboratório que tem vários reagentes, vários blocos de gestor, que aí vocês vão aprendendo ali a fazer toda essa descoberta aí de quantidade de caloria, quantidade de proteína, quantidade de lipídio, quantidade que você quiser. Você vai determinar dessa forma de via úmida
fica dias, por exemplo, a carne fica lá 4, 5 dias no bloco digestor para ser digerida, para no final você conseguir medir a quantidade de nitrogênio que gerou, aí a quantidade de proteína que tem. É muito legal a matéria. Vocês vão ter provavelmente no terceiro, quarto período. Então, na Isso, verdade, essa vai ter no terceiro ou no quarto período mesmo. Eu dei uma é olhadinha nas isso. disciplinas. Aí, na verdade, esse aqui é só uma introduçãozinha para quando vocês chegarem lá, vocês lembrarem o que é mineral, o que é vitamina, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio, né? O que é orgânico, o que é inorgânico, porque é lá que vocês vão ter contato mesmo aí com essas químicas aí, que é bem legal. É difícil, mas é legal. Então, vamos lá. O papel dos minerais no organismo humano. É importante saber em quais alimentos podemos encontrar os minerais e quais funções estes minerais vão desempenhar no nosso organismo, né? Você deve observar que eles podem atuar como cofatores de várias enzimas. As moléculas de minerais que possuem uma ligação estreita com as enzimas são normalmente encontradas no sítio ativo da enzima e estão envolvidas na reação catalítica. Então, calma lá, vamos lá. A ingestão de alguns minerais, eles são essenciais porque eles vão fazer essa ligação aí com algumas enzimas, né? Para que ocorram as reações do nosso corpo. Por exemplo, já ouviram falar que com a idade, ou praticando atividade física, ocorre uma oxidação das células, que isso acelera o envelhecimento da pele? Os radicais livres, a formação dos radicais livres. Alguns alimentos vão liberar radicais livres, excesso de atividade física vai liberar radicais livres. Isso tudo pode causar um envelhecimento tanto da pele externa, quanto o envelhecimento dos nossos órgãos. Vocês já ouviram falar disso? Radicais livres? Hein, gente? Então, alguns minerais são importantíssimos, principalmente para a área da estética, da questão da pele, cabelo, unha, justamente por essa ligação aí que elas fazem com as enzimas. E também a questão da imunidade, né, da proteção do nosso corpo, tudo isso faz parte, porque esses minerais vão interagir aí com as enzimas que vão permitir esse processo aí das reações, que vão nos salvar, vão nos proteger, é nossa imunidade ou a nossa aparência, ou as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Então, por isso que os minerais são pequenininhos, são microgramas, mas são muito importantes que a gente consiga ingerir diariamente. Por mais que a gente consiga armazenar, né? Mas a gente tem que estar consumindo, porque senão nossa reserva vai acabar. Ok? Então, Ok. as enzimas estão envolvidas nos processos de produção de energia por meio do metabolismo energético. Além disso, podem atuar como moléculas antioxidantes, capazes de capturar os radicais livres, né, espécies reativas de oxigênio, provenientes do estresse oxidativo, o que justifica a importância dos minerais na atividade enzimática. Então, é muito importante, a gente tem que sempre estar preocupada com a quantidade diária de ingestão desses minerais, justamente para auxiliar aí, né, nessas reações de oxigênio, para capturar os radicais livres, né, para diminuir o estresse oxidativo e não antecipar o surgimento de alguma patologia ou até proteger, melhorando a imunidade e o aspecto visual aí da estética também. Ok? Deu para entender? Deu sim. Então vamos lá. Assimile, vamos pensar. Ter uma alimentação saudável e variada faz com que as necessidades de nutrientes sejam supridas, né? Quando a mulher está na fase de lactante, você sabe o que é fase lactante, gente? Tá amamentando? Isso, quando a mulher está amamentando, a gente chama ela de lactente. E a criança, né, que está recebendo alimentação exclusiva, leite materno, ele é lactante. Então, a mulher é lactente e a criança é lactante.
Então, quando a mulher está em fase lactante, o leite maduro é rico em minerais e atende às necessidades do lactente. Uma das justificativas para o aleitamento materno exclusivo é que esses minerais são metabolizados normalmente pelo organismo do lactente, diferentemente dos minerais que estão presentes, por exemplo, no leite de vaca, que pode causar uma sobrecarga renal e hepática. Ó, gente, quando a bebê nasce, teoricamente, ele deve receber só leite materno exclusivo por 6 meses, certo? Por que isso? Porque o leite materno, ele está em quantidades ideais para alimentar, seja em quantidade de água, seja em quantidade de gordura, seja em quantidade de vitaminas, de minerais, de carboidrato, de lipídio, tudo está presente ali na quantidade ideal para o bebê até 6 meses. Até 6 meses não precisa nem de água quando o bebê é alimentação exclusiva leite materno. Então, quando por cargas d'água essa mãe não consegue amamentar, volta a trabalhar, o leite empedrou, ou está muito ferido, ou a criança não está conseguindo pegar, enfim, por algum momento ali, algum motivo, essa mãe não consegue, por 6 meses, oferecer só exclusivamente o leite materno. Ela tem que complementar. Geralmente, né, as pessoas vão complementar com o quê? Com leite de vaca. Porque o leite de vaca é o leite mais barato. Porém, o leite de vaca, como já diz o nome, é para bezerro, é para vaca. Ele tem as quantidades ideais de vitaminas, minerais e gordura e carboidrato para o bezerro, não para o ser humano. Então, como o corpo do bebê ainda está em formação, os órgãos, né, estão imaturos, o intestino do recém-nascido é imaturo, os rins não estão completamente formados, né, nenhum órgão está completamente formado. Quando esse bebê começa a receber com o corpo ainda imaturo esse leite de vaca, pode gerar muitos problemas. Os mais conhecidos são intolerância à lactose, alergia, né, ao leite à proteína do leite de vaca e também essa sobrecarga renal e hepática. Por quê? Porque a única alimentação que ele está recebendo é só o leite de vaca. Às vezes o leite materno, mas às vezes nenhum, nada de leite materno. Todas as refeições ali de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, vai receber uma mamadeira de leite de vaca que vai estar em excesso aí de muitos minerais, de muitas vitaminas que vão levar essa sobrecarga. Por quê? Tudo que vai ser absorvido no intestino, ele vai para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ele vai ser filtrado no rim e liberado em forma de urina. E nessa questão aí da filtração do sangue para liberar na urina, vai ter uma sobrecarga no rim. E também hepático, que é o nosso fígado, que é o único detox que existe no nosso corpo, é o fígado. Então, tudo que a gente ingere de medicação, qualquer tipo de droga ou na alimentação, que vai cair na corrente sanguínea, vai passar pelo fígado também, que vai fazer esse detox para eliminar através das fezes ou da urina, o que não é bom. Porém, como esse bebê ainda é um bebê imaturo, né? Todos os órgãos estão imaturos ainda, não estão funcionando 100%, eles não vão ser capazes de expelir, de eliminar 100% esse excesso aí de minerais e vitaminas pelas fezes e urinas. E aí que pode acontecer essa sobrecarga renal e hepática, que pode até dar uma parada nesse bebê, ele pode precisar de ir para UTI. Então, é muito sério. Então, um dos motivos da gente ter que incentivar aleitamento materno exclusivo é porque o leite materno é ideal para o humano. Ele é perfeito para o ser humano, né? Além do que, a mãe ainda consegue transmitir, né, imunoglobulinas, IgG, IgM, IgE, todas as imunoglobulinas de todas as doenças que ela já teve, ela consegue transmitir através do leite materno essa imunidade também para o bebê, que vai proteger, vai deixá-lo forte cada vez mais. Então, é muito importante o incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Deu para entender, gente? Ou eu viajei muito? Deu sim. Deu? Então, assim, é um risco muito grande oferecer leite de vaca para bebê. Ainda tem algumas mães que fazem assim, não, se colocar um pouco de água, eu vou ralear esse leite de vaca, que não tem problema.
É muito sério, né? Tanto que existem as fórmulas NAN1, NAN2, que já são as fórmulas que mais se aproximam do leite humano, que não fazem tão mal para o bebê. Mas de forma nenhuma ela substitui 100% o leite humano. Sempre o leite humano vai ser o melhor para o bebê. Mas se não tem essa opção, então tem que ser a fórmula que melhor se aproxima e que melhor esse bebê vai se adaptar. Que tem alguns bebês que vão desenvolver diarreia ou que vão desenvolver constipação intestinal, né? Não vão ganhar peso. Então não é só o NAN1 é genérico que todo mundo dá certo, não. Tem bebê que dá certo só com um tipo específico de fórmula que custa mais de R$ 200 a lata, né? Que existe no mercado, existe. Como a tecnologia está aí para evoluir e para aproximar cada vez mais da realidade, cada vez mais procura-se desenvolver fórmulas mais parecidas com o leite humano e que consiga aí atingir todas as possíveis patologias dos bebês, né? Porém, o valor é muito alto e quando a gente compara ali com o leite materno, que é gratuito na temperatura ideal, né? Não tem nem levantar da cama para oferecer o peito, não tem porquê a gente não incentivar aí que essas mães tentem, insistam que o melhor alimento sempre vai ser o leite materno até 6 meses de vida. Principalmente por causa desse risco aí de sobrecarga renal e hepática nesse bebê. Ok? Perguntas? Pode passar para frente, gente? Pode. Então, vamos lá. Funções, né, dos minerais. A seguir, vamos destacar as principais funções de alguns minerais. Então, vamos lá. Cálcio. A partir da circulação sanguínea, esse mineral desempenha importantes funções no organismo humano. Dentre elas, podemos destacar a contração muscular e a transmissão de impulsos nervosos, né? Foi o que eu falei. Bomba de sódio e potássio é importante, mas o cálcio também é importante na circulação sanguínea, né? Porque é o que vai ali transmitir, vai informar que é para movimentar, que é para andar, que é para pegar, que é para correr. Essa transmissão aí de impulso nervoso, o cálcio, né? Que vai ajudar a desempenhar essa função. Além dos ossos, né? Fósforo. Apresenta muitas funções importantes, como a participação nas moléculas fosfolipídios da membrana celular e a atuação nas transferências energéticas mediadas pela ação da creatina quinase mitocondrial. Então, dentro de cada célula do nosso corpo, né, só é possível que ocorra aí essa transferência energética dentro das nossas membranas celulares se tiver o fósforo. Então, quando a pessoa não consome nenhum alimento com fósforo por muito tempo, que acabam todas as reservas de fósforo do corpo, ela pode até parar de falar, entrar em coma. Pode acontecer uma coisa muito séria com ela. Por quê? Porque cada célula do corpo humano, cada membrana celular, não vai conseguir fazer o papel que ela faria normalmente por causa da deficiência do fósforo. Então, mais uma vez, lembrando, são quantidades pequenininhas de ingestão diária, mas que a gente tem que ingerir, porque cada uma tem sua importância e que se parar, para tudo. Magnésio. Auxilia na síntese de colágeno e atua como catalisador de reações enzimáticas intracelulares relacionadas ao metabolismo dos carboidratos. Ok? Magnésio também é um mineral que geralmente ele está abaixo do recomendado quando a gente faz exame de sangue, né? Aí, geralmente, a gente pode mandar suplementar, né? Mandar manipular o magnésio para suplementar. Porque ele está relacionado também com essa questão do colágeno, que auxilia na pele, na questão estética da beleza, né? Do rejuvenescimento da pele. Selênio.
desempenha a função de antioxidante ao eliminar os radicais livres, ou seja, o selênio é importantíssimo, porque além da estética da pele, né, ela vai eliminar os radicais livres, que vão prevenir aí doenças nos nossos órgãos internos, né, não só o externo, o interno também. Iodo. Iodo é importante na síntese de hormônios tiroidianos, né, T3 e T4, que toda mulher que faça os exames regulares na ginecologista, um dos exames que ela solicita todo ano é T3 e T4, para acompanhar como está a tireoide, se ela está trabalhando normal, se ela está funcionando normal. Então, quando não se tem o consumo de iodo, né, que é o que acontecia antigamente quando o sal não era iodado, surgia aí os problemas da tireoide e até mesmo o bócio endêmico, que é aqui nessa região da tireoide aqui do pescoço. Zinco. O zinco, ele atua no metabolismo do dióxido de carbono e em mais de 300 reações enzimáticas diferentes. Então, o zinco também é muito importante devido a essas reações de enzimáticas, né? Que são responsáveis por tudo no nosso corpo. Flúor. A gente acha que o flúor, né? É só o dentista que usa flúor, mas não. O flúor, ele apresenta a função de evitar a formação do processo de cárie e é importante também para o esmalte dental. Então, toda pasta tem flúor, geralmente na água tratada, né? Tem flúor, além daquele flúor ali que o dentista, de vez em quando, toda vez que você vai de 6 meses, uma vez ao ano que você vai no dentista, geralmente ele te passa ali nos seus dentes, você fica ali 30 segundos bochechando para ter esse contato aí do flúor com seus dentes, para manter aí o esmalte dental e principalmente para evitar as cáries. Então, toda pasta dental vai ter flúor, porque o flúor é o principal mineral que vai ajudar aí a evitar a formação de cárie. Ok, gente? Tô falando muito rápido? Não, tá bom assim. Ok. Manganês. O manganês, ele participa da composição de muitas enzimas, principalmente a superóxido dismutase mitocondrial, que atua como antioxidante para células. Então, o manganês também é muito importante, assim como o selênio, né? Que também participa lá dos radicais livres, antioxidante. Cromo. O cromo ele está associado ao metabolismo dos macronutrientes, principalmente ao metabolismo da glicose, potencializando a ação da insulina. Aí eu pergunto para vocês já viram essa modinha que está aí das blogueiras de falar que é só mandar manipular cromo que tira a vontade de comer doce, que ajuda a emagrecer? Alguém já viu isso? Ou ninguém nunca viu isso? Eu não vi. Não viu? É uma substância picolinato de cromo. Aí muitas fazem propaganda da farmácia de manipulação. Eu compro em tal farmácia de manipulação. Mande manipular o seu cromo que vai acabar a sua vontade de comer doce. Como se fosse assim, um passe de mágicas, né? Só que infelizmente não é assim. A gente sabe que o cromo ele está associado aí, né, no metabolismo da glicose, ele potencializa a ação da insulina. O que acontece quando ele potencializa a ação da insulina? A insulina vai conseguir carregar aí essa glicose que está na corrente sanguínea mais rápido, vai evitar um pico de glicemia, porém, não tem estudos que comprovam realmente que ele vai tirar completamente a vontade de comer doce. Porque a vontade, na verdade, está no nosso cérebro, né? É a mente obesa pensando em gordices. Que se fosse só consumir cromo, estava muito bom. Mas é claro que o psicológico influencia, né? Porque é a nossa mente que fica ali pedindo um doce. Então, muitas vezes, talvez ele vai funcionar como um efeito placebo. Você pagou caro na manipulação daquele cromo, então você está tomando aquele cromo todo dia, então ali no seu subconsciente está te avisando, não está com vontade de comer doce porque o cromo está fazendo efeito. Então, ainda precisa de muitos estudos, né, prolongados com muitos tipos de pessoas para realmente afirmar que a suplementação de cromo vai tirar essa vontade de comer o doce. Certo? Molibdênio. Alguém
já ouviu falar desse nome? Molibdênio, nome estranho, né? Pois o molibdênio, ele atua na composição da xantina oxidase, que está relacionada no metabolismo das proteínas, né? Metabolismo das proteínas é o quê? Construção, recuperação do nosso corpo, seja ferida, seja queimadura, seja criança em fase de crescimento, seja gestante. Então, é muito importante também, porque é metabolismo de proteína. E o ferro, né, que eu acredito seja o mais conhecido aí de todo mundo, o ferro que ele está presente na hemoglobina, consequentemente no transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos, né? Que é a hemoglobina que vai fazer esse transporte. Ele é o componente de moléculas do ciclo de Krebs, dos citocromos de cadeia respiratória, do metabolismo de substâncias, de proteínas envolvidas na síntese do DNA e de numerosos outros sistemas enzimáticos. Então, o ferro é conhecido principalmente que a falta de ferro gera anemia ferropriva, mas além dessa questão aí da anemia, que está relacionada com o transporte, hemoglobina, transporte de oxigênio, ele também é importante aí, além da cadeia respiratória, no metabolismo de substâncias, de proteínas, né? DNA e outros sistemas enzimáticos. Então, o ferro é muito importante. Então, vamos pensar aqui. Vamos ver se isso já aconteceu com vocês ou se isso ainda acontece com vocês. A anemia ferropriva é consequência da deficiência de ferro. Antigamente, era comum ouvir as pessoas dizerem que, para fortificar um alimento com ferro, era preciso cozinhá-lo em panela de ferro, ou até mesmo colocar prego para cozinhar junto com o feijão na panela de ferro. O que você pensa a respeito disso? Será que o ferro da panela passa para o alimento? E se passar para o alimento, será que ele é absorvido no nosso intestino? O que vocês acham, gente? Hein, gente? Vocês acham que o ferro da panela passa e o nosso intestino é capaz de absorver esse ferro da panela e acabar com a anemia? Pode até passar, mas acabar com a anemia não, pode causar até doença, tétano, dependendo do estado da panela. Mas se é ferro, mas se é ferro, por que o ferro não vai ser absorvido pelo nosso intestino? Não é tudo ferro? Não, todo ferro não, é um ferro específico, né? No caso, né? Ah. E qual é o nome que a gente dá para esse ferro específico? Sabe não? Ferro M e ferro não M, já ouviram falar disso? Ferro M, ferro M e ferro não M, HEME, M de hemoglobina. Por quê? O ferro presente no alimento, seja ele nas carnes, no feijão, nas verduras, ele é um ferro M, que o nosso corpo consegue digerir e absorver, né? Ele é biodisponível para o nosso corpo. Já o ferro do prego, o ferro da panela, ele é um ferro não M. O nosso corpo não reconhece como ferro e não absorve, e ele vai ser eliminado nas fezes ou na urina. Porém, o excesso desse ferro no corpo, diariamente, né, pode gerar uma intoxicação aí. Então, pode levar até uma doença mais grave se o consumo for muito grande, tipo cozinhar prego junto, comer sempre nessa panela de ferro, que é o que os antigos faziam antigamente, porque não sabiam dessa diferenciação que acontecia no nosso intestino na hora de absorver, achava que era tudo ferro. Graças à tecnologia, aos estudos, conseguiu provar que tem essa diferença entre o ferro absorvível e o ferro não absorvível pelo nosso intestino. Então, não adianta cozinhar na panela de ferro e nem colocar prego no feijão. E agora eu estou me lembrando de uma coisa aqui. Vocês acreditam que no ano de 2000, quando eu tentei vestibular na UFMG para medicina, caiu essa questão na prova de ciências, perguntando, era de múltipla escolha. Aí dava a opção lá, um paciente com anemia,
Era para você marcar qual era a indicação ali do alimento. Aí tinha, né? Fígado, aí tinha arroz, não sei o que, aí tinha cozinhar o feijão na panela de ferro. Muita gente caiu na pegadinha e acreditou que o melhor para tratar anemia naquele momento ali seria consumir o feijão cozido na panela de ferro com prego. Muita gente errou, eu lembro depois que eu fiz no gabarito, né, no cursinho. Então, assim, isso bate muito na tecla, porque principalmente o pessoal mais antigo, o pessoal de comunidades, né? Eles acreditam fielmente que basta cozinhar o feijão na panela de ferro que acabou a anemia daquele menino, que ele vai ficar forte de novo. E aí você tem que derrubar aí esse mito, que é um mito, né? E explicar mesmo cientificamente, mostrar reportagem, que seja, tentar explicar da melhor forma possível para que eles entendam que não precisa, não adianta, que eles têm que consumir a carne, é o fígado, né? São os miúdos, os animais, que ali sim vai ter esse ferro que vai ajudar aí a combater essa anemia. Ok? Perguntas, gente? Ok. Alguém já comeu feijão cozido na panela de ferro? Eu não. Então vamos lá. Alimentos fortificados ou enriquecidos. Vocês sabem quais são os alimentos mais comuns fortificados ou enriquecidos hoje no mercado? Sabem, gente? Hein, gente? Geralmente farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso, farinha de trigo. Toda farinha de trigo, né? No Brasil, ela tem que ser enriquecida com ácido fólico, vitamina B12. Por quê? Porque é um alimento que todos os brasileiros consomem no mínimo uma vez por dia, muito mais até que uma vez por dia. Então, eles escolheram, assim como o iodo no sal, que o sal é um alimento consumido por todo mundo, a farinha de alguma forma vai ser consumida, seja um biscoito, seja um pão, seja um bolo, né? Então, fortificaram aí para diminuir a quantidade de anemia. Tem também alguns leites fortificados, né? Tem o iodo, tem vários alimentos fortificados no mercado. Apesar de encontrarmos nutrientes na composição natural dos alimentos, temos os alimentos fortificados ou enriquecidos, que recebem uma dosagem de um nutriente que pode ou não fazer parte daquele alimento naturalmente, com a finalidade de melhorar o valor nutricional. Por exemplo, no ferro ou na farinha de trigo, não tem ferro nem vitamina B12, nem ácido fólico, né? Porém, resolveu-se aí, depois de muitos estudos e muito levantamento epidemiológico, que seria interessante fortificar, mesmo não fazendo parte deste alimento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela regulamenta a fortificação de alimentos com uma portaria de número 31, de 13 de janeiro de 1998. No entanto, estudos epidemiológicos prévios devem ser realizados para identificar possíveis carências de nutrientes. Por exemplo, hoje em dia, praticamente, se você fizer o levantamento epidemiológico, aí um estudo, você vai detectar que não tem mais, por exemplo, deficiência de ácido fólico devido ao alto consumo de farinha de trigo. Mas você vai identificar que numa determinada população, ou várias pessoas, ou 80% da população, está com a deficiência de um outro mineral, selênio, magnésio, independente de qual. Aí vai ser estudado em laboratório, nas universidades, uma forma que não encareça o produto, né, de fortificar esse alimento com esse mineral que está em falta, ou essa vitamina, sem alterar as características organolépticas do produto, que isso é muito importante, né? Porque não adianta você colocar fortificar e a farinha ficar preta, a farinha ficar marrom, ninguém vai comprar aquela farinha. Então, não pode ter uma mudança organoléptica. Mudança organoléptica vai ser o quê? Uma mudança no visual, né? Uma mudança sensorial, cheiro, sabor, textura, não vai poder alterar em nada. Então, são muitos estudos por muitos anos, muitos testes que são feitos, até conseguir ali aquele produto final, enriquecido, fortificado, para que a Anvisa aprove regularmente para que possa ir para o mercado.
Não é do nada uma produção artesanal, eu vou resolver fortificar agora toda a coxinha que eu estou fazendo para vender. Não, não é assim. É muito sério, tem que ter estudo, tem que ter comprovação mesmo, porque não vai adiantar se você encarecer muito seu produto, que as pessoas não vão conseguir comprar, né? Então, tem todo um estudo antes, tem todo um apoio do governo, né, da área de saúde, dessas pesquisas, desses estudos. Ok? Perguntas? Não. Perguntas não? Então, agora eu vou passar um exercíciozinho para vocês fazerem. Só que esse vocês não vão precisar de apresentar. Vocês vão fazer da mesma forma, né? Nós temos... Deixa eu voltar aqui e descontar quantos minerais a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 minerais, né? Aí, pode fazer um grupo aí com 4 pessoas, só que aí vocês vão falar de todos os minerais. Não vai ficar mais cada um falando de um, não. Porque acaba que você vai estudar só o cálcio e não vai estudar o resto. Então, dividam-se aí 3, 4 pessoas, vão fazer uma pesquisa mesmo, pesquisar na internet, artigo científico, né? É tudo de informação de reportagem que vocês acharem, de quais são as funções desses minerais, né? Dessa importância, que eu já falei alguns, e quais são os alimentos-fonte que a gente consegue encontrar aí esses minerais. Aí vocês vão falar desses 11. Aí vocês vão me entregar lá no AVA. Aí eu vou fazer aquele quiz, vou colocar a atividade no quiz para vocês postarem para mim até quarta-feira que vem. Pode ser? Ok. Aí Ok, vocês professor. colocam um cabeçalho lá, tipo assim, Ana, Alice, Beatriz e Daniela. Aí vocês vão e falam de cada um deles e me entregam. Não precisa de todo mundo postar para mim, entendeu? Só uma do grupo posta. Aliás, não vou fazer em forma de quiz, não. Vocês podem me mandar direto no mensagem do AVA, fica melhor. Aí você coloca o título lá, atividade de composição sobre minerais. Aí vocês postam lá uma do grupo só. Tá bom? Beleza. Beleza. Mas você vai Então, postar tipo uma imagem pedindo o que tá pedindo para Não, poder. eu vou colocar no WhatsApp, é melhor, que aí quem não está na aula pode fazer também. Ok. Tá bom? Perguntas, dúvidas? Não, tá tranquilo. Não, tudo ok. Tá tranquilo. Então tá bom. Então aproveite o horário agora da aula para já adiantar esse exercício, tá bom? Vou encerrar agora aqui a gravação e vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Ok? Ok. Professora,